Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Lucas Igor e é um prazer muito grande estar aqui com você para responder algumas perguntinhas bíblicas que foram enviadas para mim através da caixinha de perguntas do Instagram. E eu quero já aproveitar e te incentivar para que, caso você tenha alguma dúvida bíblica que você queira saber a resposta, para você escrever aqui nos comentários do YouTube, que a partir de agora eu começarei também a utilizar os comentários do YouTube para a formulação de novos vídeos com resposta a perguntas bíblicas. E quero também, antes de ir para a primeira pergunta, já te incentivar a seguir as redes sociais que vão aparecer aqui e deixar também o seu like nesse vídeo para tornar o vídeo mais relevante e de maior alcance para que as pessoas também tenham acesso a esse conteúdo bíblico que nós iremos falar aqui. A primeira pergunta que eu quero ler hoje está enviada por um dos seguidores do Instagram, muito interessante. Ela diz o seguinte, ó: Provérbios orienta a beber bebidas alcoólicas, e ele cita um texto de Provérbios 31, versos 6 e 7. E eu vou ler o texto aqui para você entender ao que o seguidor está se referindo. Diz assim, ó: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas. Então a pergunta é, estaria o livro de Provérbios incentivando o uso de bebidas alcoólicas para esquecer dos problemas? Seria isso que o texto bíblico está dizendo? A regra que nós temos que usar para análise de qualquer texto bíblico é aquela regra básica de nunca avaliarmos um texto fora de seu contexto imediato e também de seu contexto global. Quando a gente olha, por exemplo, no contexto desse texto, ele está citado dentro de uma parte específica, em que do verso 1 ao verso 9, a mãe de um rei chamado Lemuel, diz o verso 1, estava incentivando ou orientando seu filho a proceder dignamente, de maneira correta em seu reinado. E entre os vários conselhos que essa mãe dá, nos versos 4 e 5, ela orienta seu filho rei a não beber bebida alcoólica e nem tomar vinho. Olha o que diz o texto. Provérbios 31, verso 4 e 5. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Perceba que o conselho dessa mãe é um conselho muito sábio. Rei, meu filho, não beba vinho, porque as pessoas que ficam bêbadas, que bebem vinho, elas se esquecem da lei, aqui uma referência à lei do Senhor, começam a cometer, a viver uma vida de pecado, uma vida afastada de Deus e vão acabar oprimindo aqueles que são os necessitados. Então eu não quero, meu filho, que isso seja uma coisa vívida, uma coisa que se torne realidade na sua vida. Eu quero que você viva ao contrário disso, uma maneira digna de obediência aos mandamentos de Deus e também de respeito para os pobres e para os aflitos. É mais ou menos isso que essa mãe está nesse momento aqui incentivando seu filho a fazer. E aí nos versos seguintes são aqueles versos que eu citei para você. E aí a pergunta que vem é, estaria essa mãe incentivando aquela pessoa ali a incentivar outros a beberem bebidas alcoólicas, falando para o filho dela, olha, dê para os outros aquilo que você mesmo não utiliza? Seria isso o conselho? Uma coisa interessante é que quando a gente analisa o livro de Provérbios como um todo, há vários conselhos no livro de Provérbios para não utilização de bebidas alcoólicas. Por exemplo, se você ler Provérbios capítulo 20, verso 1, tem aquele texto famoso que diz assim, ó: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. O vinho é escarnecedor, um conselho muito claro da palavra de Deus. Se você for, por exemplo, para Provérbios 23, você vai encontrar lá do verso 20 até o verso 31 vários conselhos de que eles não deveriam se associar com as pessoas que eram bebedores de vinho. O verso 20 fala, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os glutões, né, os comedores de carne. E aí vai falando vários conselhos interessantes aqui para que as pessoas se afastassem daquela bebida que com certeza iria perverter o seu juízo. Então, voltando para o contexto de Provérbios 31, o que está acontecendo ali? Isso é chamado, na linguagem de estudo da Bíblia, de ironia. Era muito comum nos tempos bíblicos se utilizar de ironia, igual a gente utiliza hoje em dia, né? Então, aquele que é casado vai entender o que eu vou falar agora. Quando a esposa, você está pensando em jogar bola e você fala assim, meu amorzinho, eu vou sair para jogar uma bola agora. E ela fala assim para você, vai, experimenta aí para você ver. É só uma coisa irônica que ela está dizendo, porque ela não quer que você vá jogar bola, né? E o que essa mãe está fazendo aqui, ela está dizendo uma frase tipicamente irônica, dizendo assim, meu filho, eu não quero isso para você, dê para os outros, deixe que os outros tomem isso aí, mas você não faça isso. Então, em outras palavras, o conselho de Deus para nós é não utilizar-se disso. Inclusive no Talmud,
Os judeus interpretam essa passagem, o texto que fala sobre os amargurados de espírito, aqueles que perecem, como algo que está se referindo a pessoas que estão sendo levadas para a execução. Então, uma forma de aliviar o sofrimento das pessoas que estão para serem executadas, e não para seres humanos comuns. Então, ao contrário do que o texto, numa leitura rápida, e sem muita atenção, pode parecer indicar que o texto estava incentivando alguém a beber bebida alcoólica, não é isso. Na verdade, está trabalhando uma ironia, dizendo que nós não devemos, a não ser que nós queiramos voluntariamente desrespeitar a lei de Deus e oprimir os pobres e necessitados, que com certeza não é o nosso desígnio como filhos de Deus. Então, não beba bebidas alcoólicas, porque elas não vão fazer bem para você. Existem vários estudos aí científicos que hoje comprovam os terríveis malefícios que a bebida alcoólica causa para nós. Então a Bíblia não é a favor da utilização de bebidas alcoólicas. Segunda pergunta aqui, que foi enviada por seguidores no Instagram, é a que está baseada em Isaías 45:7, a pergunta que fala se Deus criou o mal, né? E o texto lá fala que Deus cria o mal, eu sou aquele que cria o mal. E aí as pessoas falam assim, então na verdade foi Deus que criou toda essa maldade que a gente vê no mundo, crianças que morrem, pessoas que sofrem abuso, seria Deus o causador de tudo isso que a gente vê? Mais uma vez eu falo que é importante a análise do contexto do texto bíblico antes de nós chegarmos a uma conclusão. E o contexto desse texto específico aqui de Isaías é o contexto do pecado dos babilônicos. E a fala de Deus aqui nesse texto está se referindo às calamidades que Deus enviaria sobre os babilônicos porque eles não haviam se arrependido de seus pecados. Era uma forma de Deus demonstrar que traria punição sobre eles. Então o mal de Isaías 45:7 não está se referindo ao mal moral que hoje existe na humanidade, mas o mal no sentido de calamidade. E para que isso fique mais claro para você, se você ler, por exemplo, Isaías 47, verso 11, lá naquele texto está bem claro, onde Deus diz assim que tal calamidade virá sobre ti, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Então é o mal no sentido de calamidade, o mal no sentido de desolação. Deus, sim, ele pune os transgressores. Isso está claramente ensinado na Bíblia, que Deus retribui os transgressores conforme as suas obras. E aqui nesse contexto específico de Isaías 45:7, Deus não está se referindo ao mal moral. O causador do mal moral não é Deus. O causador do mal moral, vocês sabem, foi aquele anjo rebelde que se rebelou no céu, chamado, que a gente conhece como Satanás, como o diabo, o adversário, aquele que se rebelou contra o governo de Deus, que instituiu um grupo de anjos maus que se rebelaram contra o trono de Deus e que infelizmente influenciaram nossos primeiros pais a pecarem, e hoje a gente sofre as consequências desse pecado, desse mal que foi trazido à humanidade por parte de Satanás. Mas Deus não é o causador desse tipo de mal. As calamidades que Deus às vezes envia para punir transgressores, como será o caso das 7 últimas pragas, sim, nesse caso são ações diretas do juízo retributivo de Deus, como aconteceu, por exemplo, lá nas pragas do Egito. Mas o mal moral, Deus não é causador dele, muito pelo contrário, ele está trabalhando no curso da história para que todo o mal moral deixe de existir e a gente possa então viver naquele reino que vai ser preparado para nós, que não haverá mais morte, tristeza, sofrimento, dor, onde todas essas coisas terão passado para sempre. Terceira pergunta aqui que foi enviada no Instagram. Quem sofreu adultério pode casar-se de novo? Olha a pergunta interessante, né? Recentemente eu recebi até uma mensagem de um seguidor brigando comigo porque eu tinha respondido esse texto aqui, e eu quero agora responder para você, que você analise junto comigo aqui o texto bíblico. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 19, onde Jesus fala sobre essa questão. Existem 2 momentos em que Jesus fala sobre a possibilidade de separação, de divórcio e de novo casamento com base no adultério. E aí você pode usar sua Bíblia aí como referência, Mateus 5:32 ou Mateus capítulo 19. A gente vai analisar um pouquinho esse capítulo aqui de Mateus 19. Se você ler ali a partir do verso 3, alguns fariseus chegam até Jesus e interpelam Jesus acerca da questão do divórcio, especificamente falando. Eles estão falando da carta de desquite. O que era a carta de desquite? Era uma carta que alguém que casava com a outra pessoa, vamos supor que eu casasse com a minha esposa e eu não gostasse do jeito dela, ficasse irritado com alguma coisa, eu ia lá, escrevia uma carta, liberava ela e falava, tô livre, não quero mais saber, eu vou me casar com outro. E Jesus agora vem corrigindo esse conceito que eles tinham, apresentando a única razão que a pessoa pode dar divórcio para uma outra pessoa. E a resposta de Jesus, lá no verso 6,
de modo que já não são mais dois, quando o homem e a mulher viram uma só carne, né? Mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Não deve existir divórcio. O plano ideal de Deus é que o homem e a mulher estejam casados para sempre. Esse é o plano ideal de Deus. Mas aí Jesus acrescenta algo interessante, que ele diz assim, ó, verso 9: Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. Jesus então falando assim que não é possível repudiar a mulher, se divorciar da mulher, a não ser que seja por relações sexuais ilícitas. Essa palavra usada aqui é a palavra grega porneia, que indica qualquer tipo de relação sexual fora de um âmbito de um casamento entre o homem e uma mulher. Então, se eu estou casado com a minha esposa e eu arrumo outra mulher e eu me deito com essa outra mulher, eu estou praticando porneia, relações sexuais ilícitas. E Jesus agora diz assim, se você se separar da sua mulher, ou aqui a gente pode colocar aqui de igual maneira do seu marido, né, que não seja por relações sexuais ilícitas, está errado. A forma que Deus permite que haja separação é por relações sexuais ilícitas. Ah, mas isso não está dizendo que pode casar de novo. Repare no texto. O texto diz, e casar com outra. Então, só é adultério se você se casar com outra, sendo que no primeiro casamento não tenha ocorrido adultério. Então eu estou aqui casado com a minha esposa, ela não encontrou outro marido, não se separou de mim, e agora eu pego, me separo dela e escolho outra mulher para me casar. Isso é adultério. Eu estou pecando. Agora, vamos supor que minha esposa me traísse. Nesse momento que ela traiu, ela rompeu o vínculo conjugal. O sexo é o selo do matrimônio, é uma instituição sagrada que foi reservada para o casamento. No momento em que uma das duas pessoas rompe esse vínculo sagrado, se deitando com outra pessoa, ele está quebrando a aliança do casamento e a parte inocente, segundo as palavras de Jesus, fica livre para um novo casamento. É por isso que na fala de Jesus só é adultério se não tiver ocorrido essa quebra do vínculo matrimonial. Mas se tiver ocorrido a quebra do vínculo matrimonial, a parte inocente, ela sim está livre para um novo casamento. É claro que aqui entram vários contextos, a pessoa pode perdoar, e é justo se ela se sentir aí na capacidade de perdoar, conseguir perdoar para continuar vivendo junto, é ótimo, não tem problema, mas caso não haja possibilidade de viver junto, de acordo com a Bíblia, Jesus Cristo disse que a pessoa está então livre para, caso queira, estabelecer um novo casamento. Ah, pastor, mas eu não concordo com isso, eu acho errado. Então você pode ficar solteiro sua vida toda, não tem problema nenhum, até porque não é pecado ser solteiro. Mas você não pode dizer que, biblicamente falando, a Bíblia não esteja dando abertura para esse tipo de situação. Então existem apenas duas formas em que uma pessoa que já foi casada pode se casar novamente. Primeira, quando o cônjuge morre. Segunda, quando o cônjuge adulterou. E aí a parte inocente fica livre para estabelecer um novo casamento. É claro que hoje a gente pode considerar vários outros contextos que, para a preservação da vida, é necessário que a pessoa se separe. Por exemplo, se você sofre abusos de seu marido, de sua esposa, sei lá, se você é maltratada, se você apanha. Então essas coisas são coisas sérias e que, lógico, para a preservação da vida também deve se afastar. Mas para que se haja outro casamento, um novo casamento, é só por morte ou por adultério, tá bom? Então essa é a orientação bíblica que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. E a outra pergunta que nós temos aqui é a pergunta que foi enviada dizendo assim, o batismo deve ser em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que a pessoa mandou essa pergunta aqui? Porque quando a gente vai para o livro de Atos, existem várias passagens no livro de Atos que falam do batismo em nome de Jesus, como por exemplo Atos 2:38, que a Bíblia fala que Pedro ordenou que todos fossem batizados em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebessem o dom do Espírito Santo. E a pergunta é, qual é a fórmula batismal correta? Em primeiro lugar, é interessante e importante ressaltar que quando a gente fala de fórmula batismal correta, algumas pessoas elas têm dito que a fórmula correta é a de Atos e que o texto de Mateus 28:19 não se encontra nos originais da Bíblia. Mas essa é uma grande falácia, uma grande mentira. Em relação à fórmula de Mateus capítulo 28, verso 19, se a gente for analisar os manuscritos gregos mais antigos que nós temos, que vêm desde o segundo, terceiro, quarto século, mas manuscritos muito antigos mesmos, todos os manuscritos do livro de Mateus
que contém o texto de Mateus 28:19, o texto está exatamente igual está na sua tradução e na minha tradução da Bíblia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, por que eu disse que em todos os manuscritos que contém a fórmula de Mateus 28:19? Porque alguns manuscritos, apenas fragmentos foram encontrados. Não foi o livro de Mateus todo que foi encontrado. Então nem todos têm o trecho de Mateus 28. Mas todos os manuscritos antigos que têm o trecho de Mateus 28:19, todos eles, sem exceção, está contida a fórmula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por esses inúmeros manuscritos, aliás, diversos, dezenas, centenas de manuscritos que nós temos do livro de Mateus, nós podemos com segurança afirmar que os manuscritos antigos todos têm a fórmula batismal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A segunda coisa que é importante destacar sobre o texto é que, mesmo na literatura patrística, quando eu me refiro à literatura patrística, estou me referindo ao texto que foi escrito pelos primeiros cristãos, aos textos escritos por eles lá no final do primeiro século, segundo século, terceiro século, mesmo esses textos, todas as vezes que eles citam o texto de Mateus 28:19, eles citam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vou citar aqui alguns exemplos para você. Por exemplo, a Didaquê, que é uma espécie de manual da igreja cristã na Síria, que foi escrito por volta do ano 130 ao ano 150. Lá na Didaquê é citado Mateus 28:19 e citado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro exemplo é um cristão também primitivo, Justino Mártir, que também viveu no segundo século e ele cita Mateus 28:19 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Um outro grande ícone da patrística, que é Clemente de Alexandria, que viveu entre o ano 150 e o ano 215, Clemente também cita Mateus 28:19 em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E novamente Cipriano, lá no terceiro século, de novo cita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando a gente leva em conta o que nós temos de registro textual, é praticamente impossível nós afirmarmos que a fórmula trinitariana do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não seja original. Há muitas evidências claras de que esse é sim um texto original das Sagradas Escrituras. Então o que a gente conclui com base no que está escrito em Atos e com base no que está escrito em Mateus 28:19? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que a Bíblia não é excludente. Ou seja, eu falo, eu vou ficar então com o batismo de Atos e vou rejeitar o de Mateus, ou vou ficar com o de Mateus e rejeitar o de Atos. A Bíblia não é excludente, ela é inclusiva. Você pega um texto e você complementa com outro texto. Quando a gente olha tanto em Atos quanto em Mateus sobre a ordem acerca do batismo, onde é que nós encontramos uma ordem acerca de uma fórmula batismal? Nós não encontramos essa ordem em Atos, nós encontramos no livro de Mateus. E no livro de Mateus está muito claro que o batismo deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então por que no livro de Atos fala-se do batismo em nome de Jesus? Existem duas possibilidades que muitos teólogos defendem ambas as posições. Alguns teólogos dizem o em nome de Jesus não é propriamente dito uma fórmula batismal, mas uma espécie de força de expressão que a igreja primitiva usava, assim como às vezes a gente usa hoje em dia também. Em nome de Jesus eu vou conseguir tal coisa, em nome de Jesus vai dar certo, né? Era uma forma de expressar que era sob a autoridade de Jesus que eles estavam batizando. Quem deu essa autoridade para que nós batizássemos foi Jesus. Então não era uma fórmula batismal propriamente dito, mas uma declaração da autoridade que eles haviam recebido do próprio Senhor Jesus Cristo. Sendo então a fórmula aquela de Mateus 28:19. E há um segundo grupo de teólogos que acredita que, de fato, os discípulos batizavam em nome de Jesus, mas que isso em nada diminuía a veracidade e a validade do batismo de Mateus 28:19, uma vez que a oração era feita ao Pai em nome de Jesus para que a pessoa recebesse o Espírito Santo. Então, de qualquer forma, estaria presente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Independentemente da posição que você decide pensar acerca desse assunto, é importante você saber que os textos da Bíblia não excluem uns aos outros, mas se complementam. Particularmente, sou mais favorável ao pensamento de que o em nome de Jesus do livro de Atos era mais uma declaração de autoridade de Cristo do que uma fórmula batismal, por isso ela está em harmonia com aquilo que está registrado em Mateus 28:19, que é, de fato, como eu citei já para vocês, um texto original. E a última pergunta que eu quero responder hoje para vocês aqui, que foi enviada também no Instagram, é: a noiva de Cristo é a igreja ou é a Nova Jerusalém? Essa é uma pergunta interessante, né? Se você olhar biblicamente falando, algumas vezes a Bíblia apresenta a noiva como igreja e algumas vezes a Bíblia apresenta a noiva como a Nova Jerusalém. Por exemplo, se você for em Efésios capítulo 5, do verso 22 ao 25, você lá vai encontrar a noiva como sendo a igreja.
a igreja sendo a noiva. Mas se você for lá para Apocalipse capítulo 21, a noiva é a cidade santa, a Nova Jerusalém. Então como que eu sei quando a noiva é a igreja e quando a noiva é a cidade santa? De acordo com o contexto. Leia o contexto do texto e você vai chegar à conclusão. Por exemplo, lá na parábola das 10 virgens de Mateus capítulo 25, a noiva não é a igreja. As 10 virgens representam a igreja. As 10 estão dormindo, né? 5 têm azeite de sobra, 5 não têm, e aí fala sobre a preparação para o encontro com o noivo. Então, cada contexto tem a sua aplicação. Então, quando a pessoa pergunta, a noiva é a igreja ou é a cidade santa? As duas coisas. Pode ser a igreja, pode ser a cidade santa, depende do contexto em que o texto esteja inserido. Por isso é muito importante, já frisando mais uma vez aquilo que eu já falei aqui, a leitura do contexto que nós estamos estudando. Então, essas foram as perguntas que foram enviadas e que foram respondidas hoje. Não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de compartilhar com seus amigos e também de deixar aqui nos comentários suas perguntas bíblicas para que num vídeo futuro, quem sabe, a sua perguntinha entre aqui e eu possa respondê-la também. Que Deus abençoe muito sua vida e até a próxima.